E agora vamos conversar com o seu Roberto Hungria, essa grande personalidade aqui de Itapetininga, esse também grande atuador cultural e histórico aqui da nossa cidade, para trazer para a gente um pouquinho mais o seu olhar sobre esse dia. Seu Roberto, boa tarde, seja bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde a você, e fico muito satisfeito de estar aqui novamente conversando com Itapetininga, com os telespectadores da TVI. Estou à disposição, o que você perguntar, se tiver ao meu alcance, responderei com o máximo prazer. Muito bem. Seu Roberto, primeiro eu começo aqui o programa transmitindo aqui, né? Aqui as palavras que o José Luiz Nogueira aqui deixou pra gente, agradecendo, né, pela sempre a sua atuação junto aí ao Instituto Histórico Geográfico e Genealógico aqui de Itapetininga e mandando também os parabéns aqui, né, porque no dia que nós vamos, que está passando aqui pro pessoal, no dia 5 é aniversário, então, da sua esposa, da dona Angelina aqui, então já fica também por parte da TVI também esses parabéns. Olha, foi muito importante ouvir o grande historiador, na minha opinião, da nossa Itapetininga, que é o Nogueira. Uhum. E ainda mais sabendo que hoje é o grande aniversariante do dia 29, junto com a minha mulher, com a Angelina. Uhum. A gente tem uma ligação com ele muito grande, já fizemos palestras juntos e é o meu consultor. Muita coisa que eu fico em dúvida, ligo para a casa do Nogueira e tal coisa, o que você me disse? E nós tivemos um período, eu com um determinado probleminha de saúde, ele com outro probleminha, nós ficamos muito amigos, viajando até Sorocaba para fazer um tratamento no mesmo local. Olha só. E o gostoso é que de Itapetininga a Sorocaba não se parava um minuto, eu contando meus casos, ele contando os dele, voltava, tomava uma água depois da consulta e viríamos até Itapetininga sem parar um minuto de conversar. Uma hora eu guardava coisa para conversar para ele, para contar a ele, outras vezes era ele que me ensinava acontecimentos preciosos que pouca gente sabia da cidade. Ele é um estudioso nota 1000, na minha opinião. Muito bem, né? Imagina Parabéns, uma conversa Nogueira. dessa, como que deve ser, não? Como deve ser, vamos dizer assim, muitas questões aqui de Itapetininga, fatos históricos, lugares, sentimentos, o quanto isso não deve estar presente numa conversa dessa, não, seu Roberto? Preciosas conversas, porque a gente guarda, porque deu pra gente, eu, aprender muita coisa com ele. Eu considero ele, em conhecimento sobre Itapetininga, bem acima do meu conhecimento. Falando com toda a franqueza. Ele realmente é um estudioso, publicou uns livros que eu gosto muito, aprendo muito com os livros dele, e uma pessoa boníssima, gente de primeiro mundo. Muito bem. E, seu Roberto, falando um pouquinho aqui, né, a respeito dessa história, então, de Itapetininga. Ao ver do senhor, assim, se pudesse trazer a importância dessa data dos 250 anos, né, olhar para a nossa história aqui de Itapetininga, quais seriam os pontos principais nessa genealogia, assim, que você destacaria nesse momento aqui para a gente? Olha, Itapetininga, na minha opinião, tem uma história maravilhosa de lutas, de conquistas, de progressos em termos variados, que realmente empolga a gente. Lamentavelmente, pouca gente sabe um pouco da cidade de Itapetininga, da maravilhosa história que nós possuímos. Um programa desse, de parceria
dos 250 anos de fundação de Itapetininga, através da TVI, é de uma importância muito grande. Eu sempre falo, olha, se por acaso 10 pessoas assistirem o programa e um deles gostar muito, ficar entusiasmado, significa crescimento de 10% da população. Se for 100 pessoas, 10 que gostem e se entusiasmem, consideramos um aumento, um crescimento de 10% da população sobre a história deliciosa, brilhante de Itapetininga. Parabéns também à TVI por essa ideia de fazer esse tipo de programa que vai levar muitos conhecimentos, e esses conhecimentos, na minha opinião, melhoram muito a autoestima do itapetiningano. Saber o que foi Itapetininga na época do seu avô, do seu bisavô, compreende? E o Museu da Imagem e do Som, que a gente está apaixonado, é a nossa joia brilhante, porque eu não esperava tomar conta do museu. Hoje eu estou apaixonado pelo museu. Nós estamos com um projeto muito interessante de passar os filmes antigos toda segunda-feira, de 15 em 15 dias, na TVI, onde personalidades de destaque na vida de Itapetininga contam pormenores do que era a nossa querida Itapetininga naquela época. Temos filme, um dos filmes preciosíssimo, na minha opinião, um filme de 1920, onde aparece a festa do Divino, a igreja antiga da Matriz, como é que era, o footing, as escolas e outras coisas. Isso tudo é um que conta uma coisa, outro conta. Tivemos agora esses dias seu João Olímpio de Oliveira fazendo uma história, contando uma história da educação dentro de Itapetininga, como é que começou, as personalidades, como é que era, as aulas. Por exemplo, um detalhe importante que eu guardei, Peixoto Gomide, fundada, começou em 1894, lá o aluno teria que pagar 50 reais, no caso, pôr no reais, mas não é essa denominação, em cada semestre. Nossa. Pagava-se para estudar. Hoje vem gratuitamente tudo isso para todo estudante. Então, são coisas assim que ninguém sabia, que fala com conhecimento. Professoras, nós temos uma gravação feita com uma senhora, infelizmente falecida. Ela deu uma entrevista para o museu, ia completar 114 anos. Dona Generosa Morelli. Nossa. Talvez alguém que esteja nos assistindo lembre dela. Ela foi considerada a professora do século. Ela foi uma das primeiras alunas da Peixoto Gomide. O pai dela foi mestre de cerimônia, mestre de trabalho, de obra, na construção de obra, melhorou. Mestre de obra na construção da Peixoto Gomide, contando detalhes e mais detalhes, como é que começou aquilo, como é que progrediu
porque foi a primeira escola do interior. E o museu tem álbuns de formandos, inúmeros álbuns. Tem um deles, um dos primeiros, de todos os alunos, tinha um aluno de Itapetininga. Tinha gente do Ceará, do Rio Grande do Norte, Nossa. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. Tinha um Itapetininga. Então Itapetininga ficou muito conhecida. Chamou-se até de terra das escolas. Vinha gente de todo canto. Então são preciosidades que, por sinal, nessa segunda-feira agora, vamos exibir, sempre de parceria preciosa com a TVI, a história da Anésia Pinheiro Machado, primeira aviadora do Brasil, a primeira que fez a viagem São Paulo, Rio de Janeiro. Lá, quem estava esperando a Anésia para cumprimentá-la e dar uma medalha comemorativa dessa viagem? Santos Dumont. São preciosidades que eu gosto de contar porque melhora a autoestima, o orgulho do itapetingano, coisa que ninguém sabe. Eu fiquei tão empolgado com a história dela que fui um dos que soltei a ideia, vamos ter que construir uma estátua para Anésia aqui em Itapetininga. É aquela ali ao lado do Bradesco, o Museu da Imagem e do Som, que teve esse começo, essa ideia de fazer uma homenagem. O itapetingano que passa por ali, chama a atenção dele, ele vai ler uma placa de tamanho grande que nós colocamos, contando que a Anésia estudou aqui na Peixoto Gomide, estudou na Faculdade de Farmácia e Odontologia, trabalhou no jornal Diário de Itapetininga e morou aqui em Itapetininga um longo tempo. Aqui veio um avião pela primeira vez, voou em Itapetininga. Veio na festa do Divino. Esse avião pousava no campo de aviação, que infelizmente hoje não temos mais, e fazia voos panorâmicos aqui em Itapetininga com pessoas que frequentavam a festa do Divino. Eles pagavam X, metade ficava pro piloto com o avião, ou a outra metade ficava para os festeiros da festa do Divino. E ali foi o começo da Anésia por Itapetininga. Uma história brilhante. E o itapetingano, quando vê esse tipo de relato, eu tenho certeza que o contentamento é muito grande. Itapetininga não foi uma pouca porcaria. Teve uma história brilhantíssima. São detalhes. E vai passar, nessa segunda-feira agora que vem, a história da Anésia, que fala muito desse começo que eu citei, e de Itapetininga naquela época. Quem puder ter essa oportunidade, não deixe de assistir. Muito bem. Eu fiz, Guto, não sei se você gostaria, o nosso amigo Nogueira, ele falou muito com detalhes importantes sobre Itapetininga. Esse passeio histórico eu já fiz algumas vezes, não pude ir, não deu certo de ir nesses últimos. É uma grande oportunidade de conhecer melhor os prédios, a história da cidade, tudo sobre esses locais onde durante o passeio
a gente para por lá para visitar. Então vale a pena tudo isso. Mas eu guardei aqui, eu não sei se você quer que a gente mude de assunto, quer fazer alguma pergunta especial. Eu ia relatar para vocês, para os telespectadores, algumas datas importantes da nossa história. Seu Roberto, o programa é do senhor. Pode mandar ver aqui que a gente está assistindo uma aula aqui. Marco. Qualquer coisa, corte aí. Tá bom. Viu? Sem cerimônia nenhuma. Mas o que eu vou contar para vocês, eu fiz uma palestra a convite da 3M, que é a grande indústria que nós temos aqui em Itapetininga. E gostaram muito. Eu falei, olha, esse bate-papo talvez seja interessante eu relatar. Começando, por exemplo, primeiro casamento de Itapetininga, olha a idade, o que precisa ir junto com a gente, óculos. O primeiro casamento foi no dia 23 de janeiro de 1772. Isso tem tudo registrado. Nasceu em Itapetininga Venâncio Aires, o grande Venâncio Aires, deputado abolicionista, e fez o primeiro jornal importante de Itapetininga. Nasceu dia 22 de dezembro de 1842. A primeira iluminação de Itapetininga, com lampiões, 60 lampiões, foi o começo da iluminação, foi 1885. Guto, se achar que está maçante, corte, nós saímos Não, tá muito legal, vai, vamos lá. Assunto. Tá bom? Tá bom. Outra coisa, fundação do Clube Venâncio Aires, famoso, tem pouquíssimos com essa idade do clube. Pouquíssimo. Nós tivemos uma interrupção aqui do sinal aqui com o seu Roberto Hungria, falando justamente a respeito do clube aqui, nesse clube também que faz parte da história aqui de Itapetininga, que é o Clube Venâncio Aires. Mas você que está acompanhando com a gente aqui o Telescópio, né? Deixa a sua mensagem também, aproveita nesse dia para parabenizar a nossa cidade, para mandar nas suas redes sociais aí, colocar também a sua palavra de carinho pela nossa cidade. Já temos novamente aqui a imagem aqui do seu Roberto. Seu Roberto, digo pro senhor que, ó, eu tô muito interessado, não foi culpa minha aqui, tá bom, de ter cortado. O senhor pode continuar, por favor, falando do Venâncio Aires aí, da fundação, então, desse clube. Eu achei que o seu jeitão era de gente que tava meio saturado de ouvir data aí. Imagine. Continuando. Isso. Sujeito a parar a hora que você quiser. Tá bom. Mas eu sei que são coisas interessantes que o itapetiningano pouco sabe dessas datas aí. Eu parei na fundação do Clube Venâncio Aires em 1888. Depois disso, nessa época da fundação, veja como é que era Itapetininga. 409 casas apenas. Nossa. Uma farmácia, 2 padarias, 1 médico, 2 dentistas e 6 advogados. Era quase como um bairro hoje em dia. Se nós pensarmos assim, um bairro médio hoje, é mais ou menos o tamanho que era Itapetininga antes. Exatamente. 409 casas. Dali a coisa foi crescendo. Foi crescendo. Mas é importante saber que tudo começou, que eu estou falando, em 1888, junto com o Clube Venâncio Aires. Outro, em 1894, repetindo, criada a Escola Peixoto Gomide, a primeira do interior, a primeira do estado, Caetano de Campos. Outra, primeiro trem que chegou em Itapetininga teve uma fase que eu lamento até ter parado com a Sorocabana,
e depois a FEPASA. Tínhamos essa locomoção através de bons trens e pelo estado em vários lugares. Por falar nisso, eu lembro do Fernando Prestes. Fernando Prestes é o único itapitiningano que tem uma cidade com o nome dele. Olha só. Existe outro que tem também em uma outra cidade, mas dentro de um outro estado. De Itapetininga, nascido aqui, é o Fernando Prestes. O Fernando Prestes é uma cidade perto de... Como é o nome daquela cidade? Me fugiu o nome, já lembro já. Ele fez um progresso para aquela região, Catanduva, perto de Catanduva. Fez um progresso naquela região porque levou uma linha de trem para aquela parte, povoou tudo aquilo. Hoje é um centro hortifruti granjeiro muito grande. Progrediu muito aquilo. Paramos ou continuamos? Pode ser mais algum, cabe ainda um pouquinho aqui no telescópio, pode mandar pra gente. Primeiro automóvel, 1911. Nossa. Itapetininga era zero de automóvel. 1911 apareceu, foi um sucesso. Imagino. Todo mundo queria subir, ver aquilo, como é que andava aquilo lá, contado por pessoas que participaram da chegada naquelas gravações do MIS. Outra coisa, telefone Itapetininga, só 1914. Antes era latinha de massa de tomate, com barbantinho, a gente falava com o vizinho. Em 1914 chegaram os telefones. População nessa época, 1917, já subiu para 61 mil. Sinal do crescimento da cidade. Eu dei o primeiro número para vocês quando tinha 409 casas só. Aqui já subiu a população e o número de casas. 61 mil pessoas morando. Início do calçamento, 1918. Fazer uma noticiazinha que sempre a gente fala. Foi criada a Casa Zebu do meu pai. É um comercialzinho que eu sempre faço. 1918 foi o começo da Casa Zebu com o famoso cavalo. Que esse ano de 2018, quando fez 100 anos, desfilou no Carnaval de Itapetininga. Seu Roberto... Outra coisa, já vamos parar. Isso, se o senhor puder fazer mais esse pra gente aqui, que nós estamos já chegando no final do programa aqui, mas pode trazer depois desse grande acontecimento histórico aqui em Itapetininga, que foi a Casa Zebu. O que aconteceu depois, seu Roberto? Você guardou, hein? Tem direito a um brinde lá na Casa Zebu. Tá bom. Olha, vamos falar, 1930, Júlio Prestes, itapetiningano, nosso conterrâneo, filho do Fernando Prestes, tem muita gente que não sabe, confunde, foi eleito presidente do Brasil. Paro por aqui, uma notícia bem popular. 1899, nasce Abílio Vitor, o Inhobentico. Chega não, Guto? O que mais você quer saber, se eu souber? Daria para falar... pergunta fácil. São 250 anos de história, aí junto à memória do senhor, junto com a memória do Zé Luiz aqui, daria para falar dias aqui sobre Itapetininga durante muito tempo. Vamos fazer uma minissérie da TV. Isso. Vamos fazer um dia... Um dia o Zé Luiz, outro eu vou para completar umas coisinhas, aprender umas coisas que ele já me contou. Minissérie é uma ideia que fica.
fica uma ideia. Mas muito obrigado pela participação aqui com a gente, sabe? O tempo é curto para falar de tanta história aqui da cidade, mas dá para se ver o carinho, dá para se ver o amor, dá para se ver, vamos dizer assim, a importância mesmo dessa cidade para o senhor, também para o senhor José Luiz aqui, para cada Itapetiningano aqui. Se puder deixar uma mensagem final aqui pra gente, nesses 250 anos de Itapetininga, para todas as pessoas que estão assistindo, que muitas vezes ainda possivelmente não aprenderam, não tiveram contato com toda essa parte histórica, mas que já tem no seu coração essa chama já de ser itapetiningano. O que o senhor falaria aqui pra gente? Olha, com muito, muito prazer, falo que esses conhecimentos, até mais do que eu, do Nogueira, são conhecimentos que a gente teria que saber um pouco mais. Nós somos muito pobres no conhecimento da história belíssima de Itapetininga. Eu contei umas datas aqui para a gente ver o andamento da coisa. De 1770, data da fundação, hoje com 250 anos, as coisas vieram sendo conquistadas. É a terceira cidade em extensão do estado de São Paulo, sabe? Nós falamos até da Anésia Pinheiro Machado, só para terminar um detalhezinho. Foi muito discutido aonde nasceu a tal da Anésia. Tem o pessoal de Itaí que fala, não, nasceram aqui. Nós fizemos um estudo, a região de Itaí, que vocês vão ver no filme, os que puderem assistir, pertencia a Itapetininga, de tão grande que era a extensão de Itapetininga. E, para confirmar, quando nós inauguramos a estátua da Anésia, eu fiz questão de levar um documento onde fala aonde nasceu a Anésia. Ela declara, porque não é o escrivão que está fazendo, é a pessoa que está fazendo o RG da época, que fala, quando cita onde nasceu, ela escreveu com a letra dela, Itapetininga. Então foi um negócio que realmente veio eliminar totalmente. E a gente incentiva. Fizemos uma homenagem para ela aqui, com a estátua. Façam vocês em Itaí, que Itapetininga vai ficar muito contente. Tá certo. Seu Roberto, muito obrigado pela participação aqui com a gente. É uma alegria muito grande cada conversa aqui com o senhor, ainda mais esse dia tão especial aqui. Um grande abraço. Deixa hoje o dia da gravação, então aqui hoje dia 29. Deixa os parabéns aí para sua esposa, para dona Angelina. Também deixo aqui os parabéns em nome de toda a TVI, pro José Luiz Nogueira também. O nosso hoje aqui. Grande historiador, que eu sou fã-clube dele. Certo. É o meu catedrático principal. Nogueira e tal coisa, o que você acha? Quando foi? O que houve? Essa pessoa nasceu aqui, ele conta todos os detalhes. Daí eu faço cola quando eu vou na TVI preciso, eu dou uma olhadinha para não errar as coisas que ele me ensinou. Muito bem, muito obrigado pela participação, viu? Oportunidade. Agradeço muito. Não deixe de ir ver o filme da Anésia. Vamos sim, essa segunda-feira então temos aí o filme então da Anésia contando às 8 horas da noite, nós temos lá na programação aqui da TVI, trazendo então essa parceria junto com o MIS, trazendo esses documentários aqui para entender um pouco mais a história desses itapetininganos ilustres.